Fala galera, tudo bem? Bora lá continuar a aula de ontem e ah, vamos para a tela do computador. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, o que eu não expliquei ontem, tá? Que é a continuação, que eu coloquei aqui, adicionei no mapa mental. E eu já subo para vocês na descrição aqui do vídeo. E quem tá assistindo só essa aula 2 eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, a aula 1, tá bom? Então vocês podem assistir ele a qualquer momento. O que acontece no Instagram, gente? Ontem eu falei um pouquinho que o Instagram é como se fosse uma conversa de bar, né? Se você quer ter resposta da galera, você tem que ter pergunta. Mas tem que ser perguntas bem feitas. Como assim, Marcos, perguntas bem feitas? O que são esses tipos de pergunta? Existem dois tipos de perguntas no Instagram, tá? Quando você fizer aí ou no teu perfil ou com o cliente de vocês. A pergunta que é aberta e a pergunta que é fechada. Como assim pergunta aberta e fechada? Marcos, perguntas abertas são perguntas tipo, o que tu acha disso? Quando tal coisa aconteceu? Qual foi sua ação? São perguntas que fazem a pessoa pensar, tá? Então, tenta não fazer a pessoa pensar. Um exemplo disso aqui na prática, no meu Instagram. Bora lá. Esse daqui é um tipo de pergunta fechada, tá? Então, quem não participou não vai ganhar porque não alcançou a meta. Então, vou liberar para cada um no privado, nada mais justo com quem interage, né? Claro ou triste. É uma pergunta fechada, não é o que vocês pensam sobre deixar aberto. Eu não faço perguntas abertas. Vou mostrar aqui um outro exemplo de uma pergunta fechada no meu perfil que eu fiz hoje de manhã. Ok? Ó, outra pergunta fechada. Quem ama barulhinho do café? Amo ou odeio? É uma pergunta fechada, tá? Bora continuar aquele papo de stories engajados hoje? É um sim ou um não, tá bom? Então, esse tipo de coisa são perguntas fechadas que você tem que estar fazendo nos teus stories todos os dias, tá? Porque pergunta aberta, a galera tende a não pensar e ele vai pular os seus stories, tá bom? Inclusive, ontem o resultado foi muito bom e hoje eu ainda não alcancei o resultado tão grande quanto ontem. Tô aí no aguardo ainda do resto do dia pra ver se o efeito bola de neve vai funcionar e continuar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Outra coisa interessante também são os horários que eu não falei ontem. Os horários eu prefiro na manhã postar por volta entre 9 e 10 horas, tá? Tem gente que posta mais cedo, posta 8, só que é um horário que eu acho que a maioria das pessoas estão meio que dormindo ainda, não sei. Pelo menos que eu conheço, né? Tá acordando ainda. Então, se você puxar ali por volta das 9, talvez seja um horário que a galera já esteja no ônibus e olhando a tua postagem, tá? Que é um momento assim mais descontraído, ainda tá chegando no trabalho, etc. Então, eu separo primeiro nesse horário e eu faço 3 enquetes. Por que 3, Marcos? Uma coisa que a galera sempre faz é fazer stories aleatórios. Por exemplo, você dá um de bom dia, aí daqui a pouquinho você faz um de almoço e um de, sei lá, tomando um café. Tudo meio aleatório, fala alguma coisa ali no meio. Não pensa stories em blocos, tá? Pensa que os stories ele fica na tua linha do tempo ali em cima, aqui em cima, olha, durante 24 horas, tá bom? Então, quando a pessoa clica, ela tem que ter um storytelling, ela tem que ter uma linha de raciocínio para poder consumir teu conteúdo, porque senão ela vai ficar viciada em só passar pro lado o teu conteúdo e ela vai tender a não votar, na maioria das vezes. Então, quando você prende a atenção dela nos seus stories, quando tem uma linha de raciocínio, a pessoa meio que ela presta mais atenção porque ela quer saber o que está acontecendo. Então, se você faz 3 stories ou 4 stories, pensa em blocos, ela vai tender a prestar mais atenção, tá bom? Vai gerar mais atenção dela. Então, eu sempre faço assim, eu sempre faço 3 ou 4 stories de manhã, à tarde e à noite, e eu sempre começo com enquete, tá? Nunca é você quer me ajuda para. O meu geralmente é um bom dia, tá? O segundo não é um gatilho de razão, geralmente. Mas você pode usar aqui um gatilho de razão, eu dou como uma opção. Com textinho do tipo assim, quer saber mais sobre isso? E aí você desenvolve ele entre 30 e 50 palavras no máximo. No meu caso aqui de ontem, foi sobre. De hoje, né, na verdade, foi sobre
Aqui, olha, bora continuar aquele papo de stories engajados? Esse daqui foi o meu segundo stories de hoje. Você vê que ele não tem muito texto, é uma pergunta bem papum e é um gatilho de razão, que é stories engajados, tá? E o terceiro stories é onde você vai fazer a reação. Isso daqui eu já expliquei na aula de ontem, né? Mesmo esquema de ontem, chegar a 20 reações de hoje, eu vou liberar a aula pra vocês, tá? E isso realmente ontem gerou um efeito bola de neve ao longo do dia. Hoje, o meu ainda não gerou, tá? São 2h40 da tarde, vamos ver até o final do dia. E ontem eu consegui quase 50% da minha audiência, gente. É bastante coisa. Eu consegui, eu acho que uns 40 e 50% a mais do que eu sempre fazia antigamente, tá? E algumas técnicas de retenção também que eu tenho aqui pra passar pra vocês de forma bem simples é o seguinte. Não sei porque funciona, mas funciona, tá? Quando você estiver fazendo reels ou stories, tenta não olhar diretamente pra câmera. Eu não sei por que isso acontece, mas o Carlinhos Maia tem alguns blogueiros e tem a maioria dos blogueiros, na verdade, né? E as meninas que se maquiam também no YouTube, talvez seja até uma herança nossa de YouTube. Tem essa coisa de tá fazendo alguma coisa aqui, tá se maquiando. Vamos lá. Eu tô me maquiando, só que eu não tô olhando diretamente pra câmera, né? Deixa eu mover aqui um pouquinho pro lado. Pronto, fica melhor pra vocês assim, né? Só que eu não tô olhando diretamente pra câmera, eu tô tipo assim, olha. Sabe? Me maquiando, bababá, papapá, e conversando com vocês no celular. Então, essa interação aqui, de olho no olho, nota só, quando vocês fazem stories com o celular na mão, olhando pra câmera, o engajamento, com ele parado, e vê a diferença de quando você tá filmando alguma coisa ou quando você tá fazendo alguma outra coisa, se maquiando, empacotando alguma coisa, lavando louça, sei lá, tomando banho. Quando tá mais dinâmico, as pessoas prestam mais atenção. Isso vocês podem ver nos insights, tá? Nos insights tem uma coisinha lá de pulou os stories, se voltou. Lá você consegue identificar quem pulou, quem voltou e quem voltou e quem saiu. Então, reparem lá nos insights como que deem muito mais atenção, geralmente, quem não tá olhando pra câmera, numa coisa quando você tá fazendo na câmera. Quando você caminha com o celular, traz muito dinamismo. Eu tô fazendo agora todos os meus stories, eu sento aqui na cadeira e fico me mexendo assim, com o celular pra frente e pra trás. Deixa eu botar grande aqui. Aí eu pego e fico com o celular assim na minha mão, eu faço pra frente, pra trás, aí eu dou um zoom, tiro o zoom. Não sei porquê, mas isso prende a atenção das pessoas de uma forma meio louca, tá? Eu acho que não sei porquê. Mas conversar sem olhar pra câmera é bom, tá? Outras coisas que você pode trazer de bastidores. Você no banho, eu acho que quase ninguém usa isso, mas é uma ideia. Arrumando o cabelo, se maquiando, arrumando alguma coisa, empacotando algo da sua loja. Se você faz algum trabalho manual, você pode estar gravando e conversando ao mesmo tempo, mostrando como tá ficando o trabalho. Bastidores também é uma boa. Então aqui tem muitas ideias de você trazer dinamismo na hora que você está fazendo os stories. Isso com certeza podem notar aí que vai aumentar o engajamento de vocês, tá bom? E uma coisa muito importante é que vocês têm que entender que os stories, é uma conversa, é os seus bastidores, mas você vê que toda pessoa que já é grande do mercado, elas são uma conversa. Geralmente é entre ela e a audiência dela, né? Como se fosse uma pessoa. Mas para cada pessoa, a audiência às vezes são milhões de pessoas. Mas para cada pessoa, aquilo é único. A pessoa tá falando com ela. Ou em caixinha de pergunta, ou respondendo direct, ou enfim. Então, é uma conversa entre duas pessoas. Isso é legal de vocês já irem trabalhando hoje. É uma coisa que eu não fazia antigamente, mas eu acho que vocês que já estão aqui nessa aula estão notando que eu converso com algumas pessoas no direct, dou dicas, a gente troca figurinha. Uma das pessoas que, inclusive, deixa eu divulgá-la aqui, a Mara Souza, ela me deu uma puta ideia pra botar na minha linha editorial de stories e de fazer reels toda quinta-feira, que eu já incluí na quinta-feira. Então, quando você troca, quando você pergunta e quando você ouve, gente, tudo muda, tá? Tudo muda de verdade.
Você sabe qual assunto você vai introduzir, tudo vai fluir com o seu, com a sua persona ainda. E aí você pode até se perguntar, mas Marcos, eu ainda não tenho alguém com quem conversar, ou as pessoas ainda não estão me respondendo. Gente, é super normal se você está começando agora e as pessoas ainda não te responderem, tá? O negócio é, faça todo dia. Faça todo dia. Fica um dia ou outro sem postar alguma coisa, pra poder dar aquele timing, sabe, das 24 horas sem stories, e aí quando você postar um, que ele dá um burst de alcance. Então, isso aí é uma técnica, é um hackzinho que pode funcionar no primeiro momento pra vocês. Então, vocês podem testar N coisas no perfil que ainda tá começando, tá? Que eu acho que vai super funcionar pra você. Mas o negócio é ter constância, tá? Constância e conhecer a persona. Conheceu a persona, conversou com ela, teve constância. Eu acho que tudo flui, tá bom? Técnica de atenção já falei. Postar em blocos. Pensa muito bem nesse rolê de postar em blocos, tá? De manhã, 3, 4 posts. À tarde, de novo, 3, 4 posts. E à noite também de novo. Sempre tendo uma linha de raciocínio. Você pode pegar a linha da manhã e fechar na manhã e à tarde fazer outra, tá bom? E à noite você fazer outra linha de raciocínio. Mas que não fique disperso. Porque imagina só, a pessoa no dia seguinte vê um post teu daqui, olha. Das 14 horas. Você fez duas postagens. E às 15 horas, vamos imaginar a sua situação. Você fez mais duas que complementam a das 14 horas. No dia seguinte, quando der 14 horas, essa daqui vai sumir. E aí vai ficar só as de 15 horas ali perdidas no assunto, tá? Então, pra quem tá vendo, não tem muito sentido. Então, quando você faz direto, é muito melhor. Por isso que agora eu tô fazendo em blocos, tá bom? Pensa nisso, gente. Fazer em blocos. Funciona. Eu acho que é só isso. Eu vou deixar essa parte aqui pra vocês. Vou atualizar lá no Drive, que vai estar aqui embaixo. Podem baixar. E hoje eu vou falar sobre métricas. Amanhã eu vou falar sobre métricas, tá? As métricas que você precisa analisar e tudo mais. Pra você ter controle se realmente essa técnica que eu tô passando aqui pra vocês tá funcionando ou se não tá funcionando. E você poder analisar na do cliente de vocês também, tá bom? É isso. Aula de hoje, um beijo. Vou encerrar. Como sempre, me mandem um feedback se isso tá abrindo um pouquinho a mente de vocês, se tá tendo alguns insights. Na primeira aula já dei um insight pra uma galera, isso foi ótimo. E é isso, tá? Beijo.